Provavelmente você viu o vídeo desse rapaz, né? Que viralizou recentemente. Ele chorando num ponto de ônibus, né? Que ele trabalha todos os dias. Um cara trabalhador, pai de família, tem 4 filhas, né? Eu dei uma acompanhada lá no Instagram dele, né? Na vida dele. E o cara trabalha todos os dias para ganhar de 100 a 150 reais por dia, 140 reais por dia. Num dia bom ele faz 200 reais. E ele tava ali, né? O cara que vem tentando incentivar outras pessoas, inspirar outras pessoas, mesmo diante dessa batalha, desse corre dele, né? Dessa correria dele de trabalhar todos os dias, debaixo de chuva, debaixo de sol, e ganhar 100 a 150 reais por dia. E ele meio que deu um grito, né, cara? Como é que pode você ganhar 100, 150 reais por dia e você praticamente não consegue? Você vai no mercado, você, como ele mesmo disse, mal consegue comprar a mistura, mal você consegue comprar o básico para você sobreviver. Você entra no mercado hoje para comprar algumas coisas simples, o básico, e você não consegue comprar tudo. Como ele disse, você comprar hoje um pedaço de carne, né? Um pedaço de carne hoje, a carne moída virou artigo de luxo hoje no Brasil. E realmente é assustador e é inconformante, né? A gente olhar para um cenário desse, como é que uma pessoa consegue viver com um salário mínimo ou 2 salários mínimos para quem tem família, para quem tem filhos, né? Para comprar o básico, para se alimentar, e a pessoa trabalha todos os dias. Aonde nós vamos parar, né, num país desse? E esse grito do Lincoln, ele praticamente foi ouvido, né, pela população, pelo povo, né, que acho que boa parte da população sente isso, né? Eu sinto isso também um pouco, né? Sentia mais antigamente, mas eu tenho certeza que se eu não mudasse um pouco do meu cenário, eu sentiria mais. Mas ainda assim, ele sente muito mais, a classe média sente, e até as pessoas que se dizem rico, né, se consideram rico, na verdade. Hoje eu vi uma pessoa que é muito bem sucedida na internet também. Ele foi comprar um cappuccino em Alphaville, em São Paulo, um cappuccino, R$ 38. E ele meio que ficou assustado e questionou a atendente: é isso mesmo? É só um cappuccino? Tem mais alguma coisa aqui? E ela simplesmente disse: não, é esse valor mesmo. Então, se para essa galera tá assim, imagine para o trabalhador que ganha R$ 100, 140 numa diária, e é um serviço pesado, né? Pessoal, como é difícil, na verdade, você entrar num cenário desse. Eu lembro da minha época que, atualmente hoje eu estou numa posição, hoje estudei, né, me capacitei, me qualifiquei, paguei um preço absurdo para passar no concurso público, né? Hoje eu sou servidor público, graças a Deus, mas eu demorei 6 anos para me conseguir passar no concurso público. Mas antes disso, eu trabalhava numa sorveteria, trabalhava vendendo água na BR, sorvete na praia. Então, eu dou graças a Deus que a informação chegou através de pessoas. Então, assim, pessoas são muito importantes para pessoas. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque eu vi na história do Lincoln esse grito e me comoveu, acabou mexendo um pouco comigo, porque por mais que você se considere pequeno ou esteja numa posição que a sociedade diz que você é pequeno, aí você às vezes está ali naquela batalha, mas está tentando, você consegue ajudar outras pessoas. E o Lincoln, ele ajudava outras pessoas criando conteúdo na internet, incentivando vários jovens a largarem o cigarro, largarem o vício, a bebida, né? Um cara que tem uma aparência não tão muito boa para os padrões da sociedade, mas é um cara trabalhador, é um cara correto, um cara honesto, né? E estava ajudando outras pessoas. Então, assim, às vezes a gente acha que não pode oferecer muito, mas a gente pode oferecer ajuda para outras pessoas. Isso me moveu e me fez lembrar um pouco da minha história, porque se não fosse pessoas no meu caminho, sem dúvida eu não teria nem chego a uma qualificação, um incentivo a me tornar um profissional de alguma área, um incentivo, por exemplo, que me caminhou para isso, o serviço público, né? Fui incentivado a fazer concurso público. Então, assim, foi o cenário que se apresentou para mim. E eu dou graças a Deus, porque se não fosse pessoas no meu caminho, talvez hoje eu estaria trabalhando numa sorveteria,
como eu encontro pessoas até hoje na mesma sorveteria, trabalhando até hoje. Isso eu estou falando mais de 20 anos. Eu comecei trabalhando numa sorveteria com 15 anos de idade, né? Então fiquei muito tempo numa sorveteria trabalhando. Graças a Deus fui grato todos os dias por isso, por ter trabalhado naquela sorveteria. Meus patrões me ajudaram muito, compraram livros para mim, porque eu não tinha condições de comprar um livro para minha formação técnica na época. Mas por que eu também cheguei numa formação técnica? Porque uma pessoa, a mãe de uma amiga minha que estudou comigo, também falou: Thiago, por que você não faz essa profissão aqui? Ou seja, a profissão chegou até mim porque os meus pais não tinham essa orientação. Meus pais são trabalhadores. Minha mãe empregada doméstica, né? Na época fazia faxina, empregada doméstica. Meu pai trabalhava numa loja de doce, era boleiro, era doceiro. Depois foi empreender, montar uma loja de hambúrguer para vender hambúrgueres. Então, a minha família era o trabalho, não tinha a qualificação, o estudo, né? Por quê? O que eu entendi? Não basta só você trabalhar e trabalhar muito, a gente precisa trabalhar certo, porque senão chega uma hora que o corpo ele já não consegue mais sustentar aquilo. Eu lembro que quando eu era jovem, não estou falando que eu sou velho, né? Hoje eu tenho 42 anos de idade, mas quando eu tinha meus 15 anos, meus 20 anos, meus 25 anos, a pegada era outra, o vigor físico era outro, eu aguentava muito mais. Até na época quando eu entrei no mercado, meus 20 e poucos anos de idade, 27, 28, eu aguentava fazer vários plantões, né? 4 plantões de 24 horas por semana, né? Então assim, dormia muito pouco em casa, eu aguentava. Hoje o meu corpo ele já não aguenta tanto isso. Então, isso eu estou falando de plantões. Você imagine você, na época eu trabalhei como servente de pedreiro, né? O corpo não aguenta. Então a gente precisa, né, de pessoas no nosso caminho para incentivar, para orientar, para mostrar, ó, vai para esse caminho aqui, estuda isso daqui, vai por aqui. Hoje a gente vive uma outra era, que é a era do digital, a era da internet, né? Então eu tô aqui, você abre um celular e você consegue compartilhar conhecimento, compartilhar histórias de vida, histórias reais, né? E até mesmo orientações, direcionamento para pessoas que estão perdidas. Porque eu tenho certeza, como o Lincoln inspirou outras pessoas, e deu esse grito, né, cara, para a sociedade, porque realmente tá pesado, pessoal. Assim, se a gente não parar para pensar e tentar mudar esse cenário, se o país mudar, porque melhora para todo mundo, tá? Não melhora só para quem ganha salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários, melhora para todo mundo, né? Falava antigamente quem ganhava 10 mil reais era um excelente salário, né? Hoje você ganha 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, assim, para quem não ganha, acha que é muito, mas para quem ganha, você bota seus filhos numa escola particular, você tem plano de saúde, você tem os gastos básicos, às vezes, né, que o serviço, que os nossos governantes não oferecem pra gente, consome seu dinheiro todo. Não vou nem falar de impostos, de tributos, de tudo, que tudo tá taxado, né, essas coisas não. Então, assim, tá apertado. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, pegando esse gancho do Lincoln, pessoal, se qualifiquem, usem a internet, não desistam, na verdade, né? Eu sei que tá pesado, tá apertado, mas só através da educação é que a gente consegue romper essa barreira. O que acontece é que o sistema, eles não querem que a gente rompa essa barreira, eles querem cada vez mais a gente abaixo disso. Por quê? Porque eles conseguem manipular a gente. E quando você rompe essa barreira, você não é mais manipulado, né? Você não segue o que eles estão ditando para você. Você consegue romper, não só essa barreira econômica, mas principalmente a barreira mental, a barreira da educação, da informação. Você consegue pensar, você consegue raciocinar, você consegue questionar, né, aquilo que é oferecido para a gente. E foi justamente esse questionamento que ele fez ali. Ele falou: como assim? Como que eu tô aqui, não consigo o básico e outras pessoas conseguem? É um questionamento, é um inconformismo, né? Mas a partir disso, praticamente mudou a realidade dele, porque outras pessoas estenderam a mão para ele. Isso que é bacana, né? O vídeo dele, na verdade, ele me incentivou também a isso, a gente estender a mão para outras pessoas. E a gente sempre pode compartilhar. Por mais pequenino que a gente ache que a gente pode estender a mão para outras pessoas, ajudar outras pessoas, por mais que seja com uma palavra de incentivo, de encorajamento. Você consegue, você pode. A gente, não é porque a gente nasceu numa família pobre,
desestruturadas que a gente vai seguir o mesmo modelo, o mesmo padrão. A gente não pode romper isso, né? Eu vim de famílias desestruturadas, famílias de pais separados, né? Por isso que eu vou ter um casamento falido. Não tive uns pais muito presentes, não é por isso que eu não vou ser um pai presente para minhas filhas. Eu passei necessidade em alguns momentos ali, mas não é por isso que eu vou replicar isso para minha família. Então, assim, a gente tem que romper essa barreira, mas quando a gente está vivendo isso, parece às vezes que é impossível, mas aí entra a fé, entra o sobrenatural de Deus. Eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês, tá? Porque por mais que você faça, você queira, você vai na força do seu braço, mas chega uma hora que você fica cansado. E sua fé, na verdade, é só o direcionamento de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus é que mostra essa luz no fim do túnel pra gente. E a gente consegue ver esperança. A gente consegue enxergar que dias melhores virão, mesmo que o cenário mostre totalmente ao contrário. E eu vivi isso. Eu tenho certeza que várias pessoas, às vezes, que passaram por algum momento na vida ou vieram de uma situação dessa, viveram isso também. Primeiro, a gente precisa acreditar na nossa mente. A gente precisa enxergar de alguma forma. Por quê? Porque a gente não vive isso. A gente não toca nessa realidade favorável, né? Então, assim, é muito distante, mas de alguma forma a gente precisa enxergar isso, que isso vai mudar. Por mais que demore 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas a gente não pode perder a esperança e se render a essa situação. A gente precisa enfrentá-la, confrontá-la e se autorresponsabilizar naquilo que a gente pode fazer para que haja uma mudança de fato. Então, reflita sobre esse vídeo, sobre o que eu estou falando aqui. Espero contribuir e ajudar de alguma forma. Não sou nenhum guru da internet, não é papo de coach, de gente que viveu, né? Eu vivi situações que foram desafiadoras. E a mais desafiadora foi enfrentar, por exemplo, uma questão de saúde. Tive um câncer jovem, com 37 anos de idade, e pela graça, bondade, misericórdia de Deus, eu estou aqui, né? Com meus 42 anos de idade, vencendo esse desafio. Então, eu não sei qual é o seu desafio hoje, mas coloca Deus em primeiro lugar e até mesmo a saúde. Você pode mudar esse cenário, né? Você pode confiar em Deus que Ele vai mudar esse cenário, mas você precisa querer muito. A questão financeira, a questão da sociedade, da parte econômica, como eu te falei, como eu falo para vocês aqui, né? Busque informação, busque direcionamento. Tem como a gente mudar isso. A gente só não pode desistir. É doído às vezes a gente reconhecer, mas quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa pequenez, é aí que Deus entra e Ele muda o cenário, assim como mudou na vida do Lincoln. Eu tenho certeza, assim como Ele mudou na minha vida também, né? E eu vivo hoje uma realidade completamente. A gente tem sempre que ser grato, não importa a fase que você está passando, sempre seja grato por aquilo que você está vivendo. Pode ser os dias mais difíceis, mais desafiadores, mas seja grato pelaquilo que você está vivendo, né? Coloca Deus na frente, porque dias melhores virão. A gente tem que ser inconformado, mas a gente não precisa ser ingrato, né? Porque é o inconformismo que faz a gente questionar e ir em busca de dias melhores. E por que em busca de dias melhores e situações melhores? Por quê? Porque aí você estende a mão para outras pessoas e você mostra o caminho. Essa é a grande sacada, essa é a grande magia, na verdade, né? Quando você vence, quem vence com você? E quando você perde, quem perde com você? Tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal. E esse start do Lincoln, esse grito dele, me fez querer também me movimentar.
e diante da minha pequenez, eu tenho certeza que eu posso ajudar outras pessoas. Nem que seja com um negócio, uma coisinha pequena, mas eu sei que posso mudar a vida de alguém, né? Então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like se esse vídeo fez sentido para você e coloca aqui o comentário aqui, o que mais te chamou a atenção e qual foi o grande desafio da sua vida, né? Ou por que você é grato. Eu sou grato por isso. A gratidão, ela move cenários, move circunstâncias e muda a realidade da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos e da sociedade, né? Que isso que é o mais bacana hoje. Não é só você chegar, é você chegar e jogar a corda para que outras pessoas venham também junto com você. Um grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.